Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje o cunho desse vídeo é um pouco mais sério. Nós estamos iniciando uma nova série, que se chama Castelo de Cartas da Ciência. E nessa série nós vamos falar sobre alguns temas científicos que têm abordagens um pouco duvidosas, algumas dúvidas que pairam no ar, algumas coisas que falam por aí que não são verdades e outras até que são. Então teremos uma abordagem um pouco séria, teremos aqui junto com a gente especialistas, teremos cientistas, teremos pessoas que conhecem do assunto para justamente conversar comigo, e trazer um pouco de informação a mais para vocês. O primeiro vídeo dessa série, que está sendo feito agora, ele vai abordar o efeito estufa e o aquecimento global. Por que eu resolvi começar por esse tema? Que é um tema que já vem sendo batido por algum tempo já, e mesmo assim ainda gera dúvidas. Tá? Então eu vou postar a minha opinião justamente de uma apresentação em PowerPoint que eu dou em palestras, tá? Palestras em universidades, empresas, centros organizacionais, onde for. São palestras que normalmente não podem ser filmadas. Então eu fiz um apanhado dessa palestra e já tinha sido pedido para mim há algum tempo para disponibilizar, tá, a gravação das palestras, só que infelizmente não pode. Então eu estou começando essa série justamente com essa palestra que eu ministro e vamos ver, espero que vocês gostem, espero que assistam até o final, apesar de deve ser um pouquinho longa, mas será muito interessante. Os conceitos científicos sendo abordados de forma séria, de forma direta e tentando ser o mais simples possível. Tá? Então espero que gostem. Por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam, que é importante para o canal. Tá bom? Muito obrigado. Bom, pessoal, dando prosseguimento, apresento a vocês o vídeo Castelo de Cartas da Ciência, efeito estufa, aquecimento global. Bom, nesse vídeo, o tema dessa palestra, na verdade, ele não seria esse daí, tá? Eu mudei para poder começar a série Castelo de Cartas, tá? Mas o conteúdo é o mesmo, então vamos lá. Bom, primeira coisa, quem acredita no aquecimento global antropogênico? Normalmente eu sempre começo as minhas palestras perguntando isso aí. E tem essas imagens, Pai, o gelo mesmo existiu, SOS, planeta Terra pede vida, essa imagem aqui que, nossa, esse urso polar que subiu nesse gelo aí, então as pessoas fotografaram e falaram que é por causa do aquecimento global, o planeta pede socorro, esse planeta cheio de lixo aqui, numa escala terrível, então isso aí que acontece, isso aí que botam para as pessoas verem, na grande mídia e principalmente esses memes. Mas prosseguimos. Bom, eu não acredito, tá, no aquecimento global antropogênico. O CO2 não é o gás do fim do mundo, o CO2 é o gás da vida. E aqui, meio ambiente, o planeta, aquecimento global, o planeta pede socorro, tal. Então, isso não é verdade. Eu não acredito e vou mostrar por quê. Bom, objetivo: mostrar que através das leis da física, tá, que o efeito estufa é uma falácia científica. E assim, a hipótese do aquecimento global antropogênico também se trata de uma falácia científica. Então, como que a superfície se aquece? Primeiro, sol, luz visível, vai aquecer a superfície e a superfície vai liberar radiação infravermelha. Tá? Todo corpo emite radiação, pessoal. Qualquer corpo que tenha temperatura emite radiação, menos no zero absoluto, mas isso aí até agora ainda não foi possível. Tá? Então qualquer corpo que tenha temperatura vai emitir uma radiação e a superfície vai emitir radiação no comprimento do infravermelho. Tá? Você e eu emitimos radiação. Bom, o CO2 é poluente? Aí está aqui na revista Veja.
os sinais do apocalipse, né? Degelo dos polos nunca foi tão violento, ciclones, tal, aqueles desertos avançam rápido, o nível dos oceanos ameaça a cidade. Só uma coisa que eu vou citar aqui, que os oceanos, né, o que eles não têm é nível, tá? Esse negócio de falar que o oceano tem um nível, o nível do mar, não, o oceano não tem nível. Aqui, mais à frente eu vou falar sobre esse. Aquecimento global não acabou, época. E tem mais uma aqui que tá aqui, CO2, o gás do fim do mundo. Né? Na época do protocolo de Kyoto não freou o aquecimento global. Vamos lá. CO2 é poluente? Definição de poluição. Poluição é a degradação das características físicas e químicas de um ecossistema por meio de adição ou remoção de uma substância. O CO2 só será poluente se alterar qualquer uma das características físicas e químicas de um dado ecossistema. Então, não é poluente. Tá? O CO2 ele não vai alterar qualquer características físicas e químicas. Ok? Não vai ter esse poder. CO2 é tóxico? Substância tóxica são substâncias que produzem efeitos nocivos ao organismo. Isso também não se aplica ao CO2, né? O CO2 ele já está nós estamos acostumados a ele no nosso respiratório, aparelho respiratório. Só que o CO2 ele é asfixiante, ele vai tomar lugar do oxigênio, mas ele não é tóxico. Bom, eu costumo cunhar essa frase, a física do impossível. Né? Alega-se que o efeito estufa é um fenômeno natural essencial para a vida na Terra, e este relacionado com a retenção de radiação solar que atinge a superfície terrestre por meio de gases atmosféricos, chamado gases do efeito estufa. Parte da radiação é reemitida, esse termo vocês vão ver que é errado, e volta para o espaço sideral. Nossa! Enquanto que o restante é absorvido pela atmosfera pelos gases de efeito estufa e pode ser reemitido para a superfície terrestre, o que permite o aquecimento do planeta. Bom, então isso aí é que nós chamamos de aquecimentistas falam, né, que o gás de efeito estufa eles vão aumentar a temperatura no planeta. Vamos ver se é verdade. Tá aí. Começa pela doutrinação desde cedo, material didático. É isso que as nossas crianças estão aprendendo na escola. O terrorismo climático é algo que acontece desde cedo na vida deles. Só um detalhezinho, né? Essa nuvem aqui, nuvem de CO2 que eles falam, né? E CO2 é incolor, tá? E CO2 não forma nuvem na Terra, não vai formar nunca. Veremos mais à frente. Né? Não se forma CO2 na atmosfera terrestre. Tá? Esse aqui é um livro de geografia. Bom, composição da atmosfera terrestre. O CO2 representa aproximadamente 0,33% a 0,35% na nossa atmosfera. Segundo os aquecimentistas, 0,40%, que corresponde a 400 ppm. Participação humana. Tá? No total de 1 milhão de moléculas, 400 são de CO2. Repare o seguinte, que 78% da atmosfera são azotos. Azotos, ele é o nitrogênio, o N2. Tá? 21% da atmosfera aproximadamente, tá, é composto de oxigênio. 0,93% argônio e 0,7% os outros gases. Só que reparem numa coisa, essa atmosfera que eles chamam de atmosfera padrão, eles colocam como atmosfera seca, tá? Então essa atmosfera não tem água, tá? Isso mesmo, atmosfera seca. Bom, então vamos lá. As atividades humanas representam aproximadamente 2%, tá? Que são um total de aproximadamente 8 moléculas. Então na concentração atual de CO2, tá? Em 1 milhão de moléculas, 400 são de CO2, 780 mil são de nitrogênio, 210 mil são de
oxigênio e o CO2 são 400. Bom, isso aí num total dá aproximadamente 8 moléculas. Então, como podemos com as nossas 8 moléculas causar tornados, furacões e derreter o gelo da Antártida? Complicado, né? Então, prosseguindo. A molécula de CO2. O CO2 apresenta uma geometria molecular linear na qual o carbono está localizado entre duas moléculas de oxigênio. Com esses átomos opostos, com a mesma eletronegatividade, a molécula se torna-se apolar. Tá? Então, essa geometria aqui, ó, onde ela é linear, ela se torna apolar. A água ela é polar porque tem uma geometria angular, certo? E toda molécula apolar não absorve radiação infravermelha. Agora, existe por aí, eu já vi alguns vídeos, pessoas mostrando CO2 com geometria angular. Isso está errado, tá? Bom, mas como o CO2 consegue absorver, né, algumas bandas, né, bandas no infravermelho? Na atmosfera há uma repulsão das eletrosferas através das colisões das moléculas com as constituintes, ou seja, o CO2 colide com N2, com O2 e com qualquer outro gás atmosférico, gerando uma dispersão de elétrons nas extremidades, fazendo com que a molécula adquira um dipolo induzido. Certo? Se outra molécula se aproxima aqui, né, os elétrons dessa vão provocar uma repulsão na eletrosfera desse oxigênio. Então vai provocar um dipolo induzido, né, ou força de dispersão de Landau, tornando capaz a molécula absorver poucas bandas de radiação infravermelha. Por esse motivo, as colisões, a pressão, o efeito Doppler provocam um alargamento na banda de absorção da radiação infravermelha. Então, somente por causa dessas colisões, dessa pressão, desse efeito Doppler, tá, o CO2 consegue absorver. Bom, absorção de radiação. Radiação ionizante. Ionizar é arrancar elétrons, tá? Então é perda de elétrons. Quem é que ioniza? Radiação gama, radiação X, radiação UV e visível em alguns casos. Não ionizante. Não possuem energia suficiente para arrancar elétrons e formar íons, né, ou quebrar moléculas. Então, o que é? Radiação visível também em alguns casos, radiação infravermelho, radiação de micro-ondas e radiação de rádio. Né? Na teoria clássica do eletromagnetismo, as radiações são tratadas como ondas. Mas uma série de fenômenos físicos não eram explicados e só através da física quântica, tá, que passaram a ser entendidos. Então, a teoria antes da física quântica, só na teoria clássica do eletromagnetismo, uma série de fenômenos não eram entendidos, como foi começado a pesquisar por Tyndall, né, que falou que a atmosfera absorvia radiação infravermelha. Realmente absorve, tá? Mas alguns fenômenos não eram entendidos, tá? E muitas pessoas usam o trabalho de Tyndall experimental para justamente justificar o aquecimento global, justamente como de Arrhenius. Bom, na teoria da física quântica, Max Planck propôs que a energia era absorvida por átomos e moléculas através de pacotes discretos de energia, chamados quantum. Mas foi com os estudos de Albert Einstein que esses pacotes discretos passaram a se formar, chamados de fótons. Então, só através do trabalho de Einstein com o efeito fotoelétrico que passou a se chamar de fóton. E tem uma coisinha aí. Cada elétron só pode absorver um fóton por vez, tá? Na natureza, nas condições normais. Não estamos falando dentro de uma estrela que a gente nem sabe isso. Agora, existe uma outra forma mais à frente que vai surgir como curiosidade. Bom, primeira base teórica que eu vou passar a vocês até chegar a falar por que não existe. Né? Lei de Wien relaciona a temperatura de um dado corpo com a faixa de radiação na qual ele emite. Lembra que eu falei para vocês que qualquer corpo com temperatura acima de zero absoluto, né, 0 Kelvin, ele emite radiação. Eu emito, você que está assistindo emite, a parede que está em volta de você emite, o chão, qualquer corpo.
Então vamos lá. Tá aqui, lambda, comprimento de onda, T, temperatura em Kelvin, e B, constante de Wien, que tem esse valorzinho bonito aqui. Bom, exemplo. Temperatura da fotosfera do Sol. Fotosfera é a camada que é visível, tá? Então é a camada que nós conseguimos enxergar do Sol. O Sol tem a pessoa fala que a temperatura é aproximadamente 6.000 kelvins, mas é a temperatura da fotosfera. O interior do Sol é muito mais quente, outras camadas são muito mais quentes, só que não são visíveis para nós, tá? Porque não estão dentro da radiação visível. Qual é o comprimento de onda emitido a 6.000 kelvins? Então, aplicando a lei de Wien, nós temos esse númerozinho aqui da constante dividido pela temperatura e temos aproximadamente 483 nanômetros. Nano é 10 elevado a menos 9. Então, olhando aqui, raios gama, raios X, ultravioleta, infravermelho, raios de onda, TV e tal. Então, onde é que está 483 nanômetros? Está na faixa do visível, tá? Então, essa temperatura aproximada está dentro da faixa do visível, por isso que nós vemos o Sol. A absorção de radiação infravermelha. Está aqui. O vapor d'água é quem mais absorve dentro do espectro. Por quê? Porque ele tem o chamado espectro contínuo. Tá? Contínuo, ou seja, ele absorve na maioria dos espectros do infravermelho. O CO2 absorve em 4 bandas. Qual é a diferença de banda para o espectro? O espectro contínuo. O espectro contínuo ele é uma absorção constante com a mudança de energia. A banda não. O CO2 absorve quando o comprimento de onda é 15 microns, 10.4 microns, ou micrômetros, 9,4 microns e 4,3 microns no infravermelho próximo. Então, sendo que as mais efetivas são quando o comprimento de onda é de 15 microns e 4,3 microns. O metano, coitadinho, só absorve em uma banda. Tá? E olha só que interessante, esse camarada aqui nunca foi citado como gás de aquecimento global, mas ele absorve dentro do espectro do infravermelho. E então já imaginou que contrassenso seria eles falarem que o ozônio também é gás de efeito estufa? Nossa, hein? Então, mas ele absorve. E vocês vão ver que não tem nada a ver com efeito estufa. Só lembrando, até porque o ozônio ele é uma molécula apolar e o CH4, que é o metano, ele é uma molécula apolar. Desculpa, o ozônio é polar. Bom, aplicando a lei de Wien. Está aqui as formas de movimentação que o CO2 adquire, nas 4 bandas. Vamos ver qual é qual. Primeira, a primeira onde ele é mais ativo, maior frequência na absorção da radiação. E para uma radiação de comprimento de onda 15 microns, a temperatura é de menos 80 graus Celsius. Ou seja, para que o CO2 possa absorver radiação nesse comprimento de onda, a superfície que libera essa radiação ela tem que estar a menos 80 graus Celsius. É o que a aplicação direta da lei de Wien. Complicado, né? Bom, próximo. 4,3 microns, que está aqui, que é a segunda maior eficiência na absorção de radiação. Para esse comprimento de onda, a temperatura é de menos 401, mais 401 graus Celsius. 3 e 4, 10.4, 4,8 graus Celsius. Muito baixa eficiência, ou seja, aqui já diz, 9.4, 34,4 graus Celsius. Para o metano, 7,6, 107,2. Complicado, De repente a gente pode até chorar nessa faixa aqui, 34 é fácil obter, 4,8 também, mas é numa faixa muito, muito pequena. Tá? A absorção ela não é muito eficaz.
Bom, vamos falar agora, né, de como que a molécula vai absorver radiação. É o seguinte, os movimentos dos elétrons são muito mais rápidos do que o do núcleo, muito mais pesado. Assim, quando há uma transmissão eletrônica para um estado excitado por absorção de um fóton, a duração disso é de aproximadamente 10 a menos 15 segundos, o que é muito rápido comparado com o tempo, né, de associação a vibrações moleculares, de 10 a menos 10 a 10 a menos 12. Os núcleos não têm tempo de se reacomodar na nova posição de equilíbrio. O nome disso é aproximação de Born-Oppenheimer. É o mesmo camarada da bomba atômica. Esta observação é a base do princípio de que uma transição eletrônica, em geral, ocorre sem mudança nas posições dos núcleos, tanto da molécula que absorveu, quanto do fóton, quanto das moléculas vizinhas. Tá? Então, mesmo que a molécula absorva um fóton, e mesmo que essa molécula, né, da vizinha perca o fóton ou colida, as vibrações elas se dão muito mais rápidas pela eletrosfera do que a acomodação do núcleo. O nome disso é chamado estado de Franck-Condon. O princípio do estado de Franck-Condon considera que, uma vez que o tempo necessário para que ocorra uma transmissão eletrônica é muito menor do que o tempo de movimentação dos núcleos, a transição vibrônica mais provável é aquela que não envolve mudança nas coordenadas nucleares. Esta transição é denominada máximo de Franck-Condon. A absorção de radiação, de novo, continuando. Este máximo corresponde ao máximo de sobreposição entre o estado eletrônico fundamental e o estado excitado. Lembrando, qual a diferença de fundamental e excitado? Fundamental é quando o estado eletrônico, né, não absorveu nenhum tipo de energia. Excitado, quando é? Quando ele absorve a energia de um fóton, ele dá aqueles saltos quânticos, né, que quem estudou um pouco, né, no segundo grau sabe. E nesse salto quântico você adquire energia. Depois ele emite um novo fóton e ele volta ao estado fundamental. Esse estado excitado depende da energia do fóton absorvido. O conjunto de bandas vibrônicas de absorção é denominado pacotes de Franck-Condon. E o máximo correspondente ao máximo de Franck-Condon este aproxima a uma posição da banda vibrônica mais intensa de absorção. Vocês vão entender. Isto é, quanto mais se aproxima do máximo de Franck-Condon, maior será a intensidade da radiação absorvida pela molécula. Opa, lembram disso aqui? Né? Então, quanto maior, né, for a intensidade de radiação, maior é o máximo dela. Ou seja, esses dois aqui estariam para o CO2 para o máximo. Né? Uma molécula estando em seu estado excitado tem a maior probabilidade de decair para um estado fundamental menos energético através da emissão de fótons, como eu falei. Na natureza, essa emissão é espontânea, e a absorção de novo fóton para atingir novamente o estado excitado depende da disponibilidade de fóton. Isso é, para atingir o estado mais excitado, por exemplo o CO2, ele precisa que o fóton, né, esteja na energia da superfície a uma temperatura de menos 80 graus Celsius. A essa probabilidade de emissão espontânea damos o nome de coeficiente de Einstein de emissão espontânea. Aí está aqui uma curiosidade. A teoria de Einstein para emissões de fóton também engloba a chamada emissão estimulada, onde força-se a absorção de fótons por átomos e moléculas excitadas. Ou seja, o átomo está excitado e você consegue forçar, né, que ele absorva mais fótons. Tá? Essa é a base para a emissão de luz amplificada, que é o laser. Laser, na verdade, ele é uma sigla, né, que em português quer dizer luz amplificada por emissão de radiação estimulada. Absorção de radiação. Absorvendo um fóton com energia E1. Tá aí a molécula, absorve radiação na forma de fótons. Emitindo um fóton com energia E2. A molécula vai emitir a radiação, né, na forma de fótons. Agora, ao absorver
a radiação, parte dela é utilizada para alterar os tipos de energia da molécula. Energia eletrônica, energia rotacional, energia vibracional e de translação. Ok? Então, se a molécula absorveu um fóton, ela vai alterar o seu estado energético. Tá? Isso é básico. Então, se vai alterar seu estado energético e depois emitir um fóton, né, sendo assim, o fóton de energia E1 é maior, né, tem energia maior do que o fóton de energia E2, certo? Por quê? Porque se ele capturou um fóton e utilizou essa energia para alterar a energia da própria molécula, ele consumiu parte dessa energia, tá certo? Então, o fóton liberado depois, ele é menos energético do que o inicial, correto? Bom, aí começa a física do impossível do efeito estufa, parte 1. Transferência de calor, ou condução de calor, ou difusão de calor. O fluxo de calor através de um material é proporcional ao gradiente negativo de pressão, de temperatura, desculpa. Lei de Fourier. A distribuição da temperatura é linear e o fluxo de calor é constante de um extremo ao outro de uma placa para o caso de uma equação radial produzida. Traduzindo essas duas coisas, isso quer dizer que o fluxo de calor vai do corpo com maior temperatura para o de menor temperatura. Tá certo? Então, sabendo isso, eu tenho um corpo A com uma temperatura TA, eu tenho um corpo B com uma temperatura TB, admitindo que a temperatura de A é maior do que a de B, então o corpo A vai emitir radiação na forma de calor, né, que vai em direção ao corpo B ou o meio ambiente, o que for. Né? Só que, como eu disse, que todo corpo que tem temperatura emite radiação, então o corpo B também vai emitir radiação para o corpo A, certo? Só que, como a temperatura do corpo A, que a gente admitiu aqui, é maior do que a temperatura do corpo B, pela primeira lei da termodinâmica, temos que a quantidade de energia do corpo A é maior do que a quantidade de energia do corpo B. Ou seja, o corpo A vai ceder mais energia para o corpo B do que o corpo B vai exceder mais energia do corpo A. Ou seja, nesse caso, o que vai acontecer? O fluxo de energia, o fluxo de calor é de A para B. Então o corpo B vai aquecer, o corpo A vai aquecer o corpo B. Tá? Aqui no caso seria a superfície. Aqui no caso, né, o tais gás de efeito estufa, que a superfície, tá, aquece a atmosfera, né, por baixo. Bom, ou seja, se a radiação emitida pelo CO2 ou qualquer gás considerado de efeito estufa, após absorver radiação infravermelho, né, radiação IV, emitida pela superfície com energia E1 relativo a uma temperatura TA, ao emitir uma radiação com energia E2 relativa a uma temperatura TB, sendo TA maior que TB, o fluxo de calor vai do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Assim, torna-se impossível que o efeito estufa exista, pois um corpo mais frio não pode aquecer um corpo mais quente. Torna-se impossível que os tais gases de efeito estufa aqueçam o planeta. Vai contra as leis básicas da termodinâmica. Tranquilo? Bom, parte 2. Radiação térmica. É a radiação emitida por um corpo devido à sua temperatura. Todo corpo emite esse tipo de radiação para o meio que o cerca e dele a absorve. Se um corpo está inicialmente mais quente do que o meio, ele irá se resfriar, pois a sua taxa de emissão de energia excede a taxa de absorção. Quando o equilíbrio térmico é atingido, equilíbrio térmico, temperaturas iguais. As taxas de emissões e absorção são iguais, certo? Então, quando a gente fala que no equilíbrio térmico cessa o fluxo de calor, porque não há mais aquecimento nem resfriamento, né, de um outro corpo. Então, simplesmente, por que isso acontece? Porque a taxa de emissão e a taxa de absorção são iguais.
Tá? Isso daí está no livro de Física Quântica do Esberg-Resnick, capítulo 1, página 20, índice 1-2, que é no primeiro parágrafo. Essa é a primeira folha, tá, que a gente estuda nesse livro, tá, de Física Quântica. A matéria em um estado condensado, isto é, sólido ou líquido, emite um espectro contínuo de radiação. Os detalhes desse espectro são praticamente independentes do material particular do qual o corpo é composto, mas depende bastante da temperatura. Tá? Isso aí é a mesma coisa, é o capítulo 1.2, é o segundo parágrafo, as 3 primeiras linhas. Ou seja, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, as 3 primeiras linhas define isso aí, tá? Quando você vai estudar física quântica. E tá aí. Nessa parte é a superfície da Terra e os continentes. Então o que acontece? Se o espectro da radiação emitida independe do material em particular, uma folha de árvore, um concreto, areia, vidro, vocês, a 36 graus, emitem radiação no mesmo espectro. Ok? Perfeito? Bom, a física do impossível do efeito estufa, parte 2, continuando, né? Foi apresentado essa parte aqui. Então, lei de Kirchhoff. Materiais que são fortes absorventes num comprimento de onda em particular também são fortes emissores nesse comprimento de onda. Analogamente, né, fortes absorvedores são fracos emissores. Tá ok? Um exemplo é a neve fresca, que é fraco absorvedor no intervalo visível, mas forte absorvedor no intervalo do infravermelho. Esta lei pode ser aplicada não só a corpos opacos, mas também a gases, desde que a frequência das colisões moleculares seja grande em relação à frequência dos eventos individuais de absorção e emissão. Na atmosfera da Terra, essa condição é satisfeita a altitudes de aproximadamente 60 km. Bom, se um gás de efeito estufa emite uma radiação após absorver da superfície, essa será menos energética, menor frequência, do que a incidente. E assim, a sua emissão é isotrópica, ou seja, é uma propriedade física que independe da direção e não há garantias que a emissão dessa radiação irá atingir a superfície da Terra. Ou seja, quando uma molécula absorve radiação, ela emite radiação, né, em 360 graus. Com isso, o que acontece? Se emite em 360 graus, não há garantias que essa radiação possa realmente atingir a superfície terrestre. Uma radiação de menor frequência, né, menos energética, ao ser absorvida por uma superfície que emitiu uma radiação mais energética, a transferência de energia recebida pela radiação menos energética nunca poderá aumentar a energia interna, ou seja, a temperatura, né, do que está absorvendo essa radiação de menor intensidade. Ou seja, mais uma vez, torna-se impossível. Bom, parte 3. Luz visível, superfície, gases de efeito estufa, radiação infravermelha emitida pela superfície, radiação infravermelha refletida pela atmosfera. Refletida, espalhada, tanto faz. Segundo uma das hipóteses, né, do aquecimento global antropogênico, os gases de efeito estufa irão refletir parte da radiação infravermelha de volta para a superfície e assim aquece o planeta. Quando uma radiação é refletida, ela apenas muda de direção, tá? Ela muda de direção. Assim não muda a frequência, ou seja, não muda a sua energia. Já que não muda de frequência, a radiação emitida pela superfície possui a mesma energia da radiação refletida pelos tais gases de efeito estufa. Assim, como uma radiação de mesma energia pode aquecer a superfície?
O que quer dizer radiação de mesma energia pela superfície e pelos gases? Quer dizer que os corpos estão em equilíbrio térmico em relação à radiação. Tá? Então, se algum gás refletir simplesmente a radiação, tá? Não vai alterar a energia, e essa radiação mesmo energética, segundo a lei de Wien, terá a mesma temperatura, ok? A temperatura associada. Então, a energia de um fóton é diretamente proporcional à frequência da onda e inversamente proporcional ao comprimento de onda, lei de Planck. Para radiações de mesma frequência, no máximo irá manter a mesma temperatura. Mas, segundo a própria hipótese, né, do aquecimento global antropogênico, né, a qual mesmo diz que somente parte da radiação é refletida pelos gases de efeito estufa, assim a densidade do fluxo de radiação infravermelho incidente na superfície será menor do que a densidade do fluxo de radiação IV, né, infravermelho, emitida pela superfície, impedindo assim o seu aquecimento. Quanto maior for a frequência da onda, maior a quantidade de energia contida nos fótons, consequência da lei de Planck. Assim, a energia da radiação visível é superior à da radiação infravermelha, ou seja, se absorver radiação UV em vez da visível, lembrando que cada fóton só pode absorver, cada elétron só pode absorver um fóton por vez. Então, não irá aquecer a superfície. Mais uma vez, torna-se impossível. Parte 4. Essa eu gosto bastante também. A energia térmica em trânsito, devido a uma diferença de temperatura no espaço, é denominada transferência de calor. 3 são os modos de transferência de calor, né? Isso nós estudamos já no ensino médio até no ensino fundamental. Condução, convecção e radiação, ou irradiação. Em todos os modos, a transferência de energia ocorre do sistema de maior temperatura para o de menor temperatura, correto? A transferência de energia de partículas mais energéticas de uma substância para partículas adjacentes ao lado, menos energéticas, como resultado das interações entre as partículas, é chamada de condução. Nos gases e líquidos, a condução é devida às colisões difusas das moléculas, tá? Então, essas colisões difusas quer dizer o quê? As moléculas vão colidir aleatoriamente, tá bom? Então, peraí, me perdi aqui. Me perdi, calma. Me perdi, também eu pulei o slide, né? Então vamos lá, falha nossa. Tem que ter uma falha, né? Senão não acontece. Bem perdido, deixa eu me achar aqui. Mas não a temperatura, blá, blá, blá. Tá aqui. Como resultado das interações, as partículas, né, é chamado de condução. Então, o que acontece? Partículas mais energéticas com colisões difusas com as partículas adjacentes, né? Tá aqui. Opa. Tá aqui. Nos gases, desculpa, uma pequena confusão. Nos gases e líquidos, a condução é devida às colisões e à difusão das moléculas durante seus movimentos aleatórios. Nos sólidos, a condução é devida à combinação das vibrações das moléculas em uma rede de transporte de energia de elétrons livres. Está aqui, né, transferência de calor do Sengel. Curiosidade, todo bom condutor de calor também é um bom condutor elétrico. Né? Todo mau condutor de calor também é um mau condutor elétrico. Opa! Vamos lá. Voltando à lei de Fourier. A lei de Fourier se aplica a toda matéria, independentemente da sua fase, sólido, líquido ou gasosa. E outras mais, mas só que é melhor não citar. Descreve que o fluxo de calor é proporcional ao gradiente de temperatura. Contudo, a proporcionalidade pode ser convertida em uma igualdade pela inserção de um coeficiente denominado condutividade térmica, que é uma propriedade termofísica do meio. O fluxo de calor equivale à taxa de transferência de calor.
Então vamos ver o que é condutividade térmica. Condutividade térmica é uma propriedade de transporte que fornece uma indicação da taxa na qual a energia é transferida pelo processo de difusão, né? Ela depende da estrutura física da matéria atômica e molecular, que está relacionada à fase da matéria. Em geral, a condutividade térmica de um sólido é maior do que a condutividade térmica de um líquido, que por sua vez é maior do que a condutividade térmica de um gás. O que isso aí quer dizer? Quer dizer que a uma mesma temperatura, um sólido, um líquido e um gás, tá? O sólido irá transferir calor, ou seja, irá resfriar mais rápido do que o líquido e do que o gás. Então, o líquido o gás com menor condutividade térmica, ele irá demorar mais para resfriar. A transferência de calor é menos efetiva nos fluidos, líquidos e gases, pois estes, em relação aos sólidos, exibem maior espaçamento intermolecular e o movimento de suas moléculas é mais aleatório. Tá? Tanto nos líquidos quanto nos gases, quando um gradiente de temperatura é imposto, pode ocorrer o escoamento natural do fluido devido às forças de empuxo originadas pela diferença de massa específica. A energia transferida através do escoamento do fluido combina com aquela transferida pela condução, compõe o modo de transferência de calor denominado convecção natural. Então, o que acontece? Luz visível aquece a superfície, as moléculas colidem com a superfície. Após a colisão, com a superfície, as moléculas aquecidas ganham energia cinética e colidem com outras ao seu redor, né, transferindo parte de sua energia. Isso daí é o que gera, né, chamado então a convecção natural, né, que é a forma majoritária como a atmosfera transfere calor. Tá certo? Bom, dependência da temperatura. A condutividade térmica dos materiais varia com a temperatura. Ela é uma propriedade termofísica, mas não é constante. Então, como qualquer propriedade, né, ela depende de temperatura e pressão. Tá? As condutividades térmicas dos gases de baixa massa específica aumentam com o aumento de temperatura. Daqui, densidade do ar, 1,2, 1,27, 54 kg, né, por metro cúbico. Densidade do CO2, 1,977 kg por metro cúbico, dado da IUPAC, ambos a mesma temperatura. Quanto ao efeito da temperatura na condutividade térmica dos gases, a velocidade molecular média varia diretamente com a raiz quadrada da temperatura absoluta e inversamente com a raiz quadrada da massa molecular de um gás. Ou seja, né, o calor específico, que é outra propriedade termofísica, que eu gosto de explicar que é a propriedade que um corpo tem de trocar calor, também aumenta com o aumento da temperatura. Como resultado, a condutividade térmica dos gases aumenta com o aumento da temperatura. Então, isso quer dizer que quanto mais aquecido for o gás, maior será a condutividade térmica e irá se esfriar mais rápido. Conclusão: condutividade térmica a 20 graus Celsius do ar, 0,24 watts por metro Kelvin. Vapor d'água, 0,016 watts por metro Kelvin. CO2, 0,90 watts por metro Kelvin, dados da UFRJ. Como a condutividade térmica do CO2 é maior do que a do ar, isso quer dizer que com o aumento das concentrações de CO2 na natureza, por uma tal contribuição antrópica, nunca poderia aquecer o planeta. Por quê? Porque simplesmente maior a condutividade térmica iria aumentar essa taxa aqui do ar e iria perder calor com maior facilidade. Já a inserção de vapor d'água, tá, iria fazer o quê? Abaixar a média da condutividade térmica do ar. Consequentemente, mais vapor d'água, menor
seria a condutividade térmica, menor seria a perda de calor. Então, mais uma vez, torna-se impossível o efeito estufa, né? E torna-se possível que o CO2 tenha influência, né, nesse caso. Bom, agora vamos voltar aqui, né, às chamadas provas do aquecimento global antropogênico. Eu adoro essa foto do ursinho, né, como eu falei. Aí aqui, consequências do aumento do efeito estufa. Prova do efeito estufa. O cientista Carl Sagan, em sua tese de doutorado, escreveu que as elevadas temperaturas na superfície de Vênus eram devido às altas concentrações de CO2 em sua atmosfera, algo em torno de 96,5%. Nossa, alto mesmo, né? O que levou a explicar que o motivo da elevada temperatura em sua superfície, algo em torno de 460 graus Celsius, até mais até, né? E assim ficou conhecido como efeito estufa. Bom, tá aqui, ó, chamada, né, as temperaturas, né, onde você vê Vênus, Terra e Marte. Né? Você vê até que Marte é um pouquinho só mais frio do que a Terra, estaria aqui, né? Então vamos ver por quê. Vamos lá. Atmosfera de Vênus. Tá aqui, CO2 é o gás majoritário, 96,5%, nitrogênio 3,5%, dióxido de enxofre 150 ppm, argônio 170 ppm e gás de água 20 ppm. Gás de água porque existe a diferença entre gás e vapor. Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, tá? Atmosfera da Terra. Nitrogênio 78%, oxigênio 20,8%, argônio 0,93%, CO2 de 330 a 400 ppm, vapor d'água de 1% a 4%, chamado elemento variável, tá? Por isso que eles consideram a atmosfera seca. Atmosfera de Marte, 95,32% de CO2, 2,7% de nitrogênio, 1,2% de argônio, 0,13% de oxigênio, 0,07% de vapor de monóxido de carbono e vapor d'água 0,03%. Tem água em Marte, viu? Bom, se Vênus e Marte possuem concentrações semelhantes de CO2, por qual motivo apresentam variações enormes na temperatura de suas superfícies? Veremos. Pressão média, né, aproximada ao nível da superfície. Marte, 0,06 atm. Terra, 1 atm. Vênus, 92,10 atm. A pressão em Vênus é 92 vezes maior do que a da Terra, né? Que deve ser muito gostoso viver lá. Ou seja, a temperatura de qualquer sistema físico é resultado do movimento das moléculas e átomos, energia cinética, que compõem o sistema. Essas pequenas partes da matéria possuem um intervalo de diferentes velocidades, e a velocidade de cada partícula varia constantemente devido às colisões com a outra. O nome disso é distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então tá aqui, né? Colisões aleatórias, velocidades aleatórias, tá? Então quanto mais moléculas tiver aqui, maior será o número de colisões. Quanto maior a pressão de um gás, maiores serão as colisões entre as moléculas desse gás. E assim, aumentando a energia interna das moléculas, aumenta-se o grau de agitação destas, resultando em uma maior energia cinética, certo? Maior colisão, maior temperatura, maior colisão, maior energia interna, maior energia cinética, ou seja, maior movimento. Como a energia cinética das moléculas de um gás é função apenas da sua temperatura, quanto maior a pressão, maiores serão as colisões moleculares. Consequentemente, maior será a energia cinética e assim maior será a sua temperatura. Ou seja, a temperatura em Vênus não tem nada a ver com efeito estufa. Tem a ver com a alta pressão
que vai influenciar nas colisões, que vai influenciar na energia interna, que vai influenciar na energia cinética e que, consequentemente, a temperatura. Por isso que a pressão influencia na temperatura, ok? Então, pressão é ligado à temperatura, né, diretamente proporcional à temperatura, justamente por causa disso. Maiores colisões, maior energia interna, maior energia cinética, e energia cinética é função da temperatura, então por isso que tem isso aí. Marte é uma pressão muito baixa, mesmo com altas concentrações de CO2, não tem a mesma temperatura de Vênus. A acidificação dos oceanos, né, é causa do aquecimento global? Bom, eu vou fazer depois um vídeo especificamente falando sobre a acidificação dos oceanos. Mas vou citar aqui um pouquinho. Tá aqui, os aquecimentistas. Desde o início da Revolução Industrial, o oceano absorveu cerca de 1/3 do dióxido de carbono, né, CO2, emitido pelas atividades humanas. Ou seja, sem ele, a quantidade do gás na atmosfera seria ainda maior e as consequências das mudanças climáticas mais marcantes. A acidificação oceânica é a designação dada à diminuição do pH nos oceanos, significando o aumento da acidez causada pelo aumento do gás carbônico atmosférico, dióxido de carbono, que dissolve na água, alterando o seu equilíbrio químico. A realidade: os oceanos possuem cerca de 60 vezes mais concentração de CO2 do que a atmosfera. Será que 1/3 das emissões antrópicas fariam alguma diferença? Estima-se que existam hoje em dia cerca de 5.000 vulcões submarinos ativos. Tá? Esse dado eu peguei no Serviço Geológico do Brasil. Eu já encontrei outros dados que, se você, dependendo de como você avalia o que é vulcão e as falhas, tá? Esses dados podem chegar a 2 milhões, 3 milhões de falhas e vulcões ativos. Mas eu coloquei, né, do Serviço Geológico do Brasil. Será que a contribuição antrópica chega perto de uma atividade vulcânica? O vulcão, com aquela coisa toda, aquela potência, vai chegar, nós humanos, com a nossa atividade, vai chegar perto de um vulcão? Acho que não. Aí está aqui, os aquecimentistas. O pH atual do oceano, em média, é de 8,1, ou 0,1 a menos do que o valor estimado pré-industrial. No ritmo atual, projeções indicam que o pH pode alcançar 7,8 até o final do século. Aí eles falam a acidificação dos oceanos, né? Vamos lá. Realidade: a solubilidade de um gás em um líquido depende da pressão do gás, ou seja, quanto maior a pressão exercida pelo gás, maior o número de choques e maior a penetração do gás no líquido. A temperatura do líquido também influencia, assim, quanto maior o grau de agitação das partículas do líquido, temperatura, menor a capacidade desse líquido de dissolver o gás. Outro fator importante em termos de solubilidade de um gás em líquido é a agitação da superfície do líquido. Quanto mais agitada, maior a possibilidade de trocas gasosas. Lei de solubilidade de Henry. A uma pressão atmosférica aproximadamente constante ao nível do mar, o fator temperatura é predominante, e assim a solubilidade de um gás em um líquido é menor com o aumento da temperatura. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu não alterar a pressão, tá? A pressão é praticamente constante, tá? O fator primordial, já que nós não conseguiríamos prever totalmente a agitação, e a agitação ela pode fazer com que penetre mais gás ou que emita mais gases. A temperatura, né, ela é um fator extremamente importante. Tá? Então, aumentando a temperatura, aumenta a emissão gasosa. Ou seja, se o aquecimento global é uma realidade, segundo os aquecimentistas, a temperatura média dos oceanos está aumentando e a solubilidade dos gases contidos nele diminui. E assim,
os oceanos passariam a emitir mais gases do que a absorvê-los. Né? Isto é, se os oceanos emitirem, né, mais CO2 do que absorvem da atmosfera, né, como é que eles podem ficar ácidos? Se eles, né, se você diminuiu a solubilidade, ele está emitindo mais gases, como é que ele vai se tornar ácido? Isso aí acontece meio que um bug, né, na cabeça deles. Se os oceanos estão mostrando uma tendência a se tornarem neutros, a causa não é antrópica. Né? Não, o oceano está se tornando ácido. Só que eles esquecem que pH 7 é neutro. Tá? Então, se está mostrando a tendência, né? Se eles falam lá que vai chegar em 7,8, ele continua, né, pH básico. Mas ele está indo, se caminhando para o pH neutro. Tá certo? Eles parecem falando isso aí, que você vai entrar no oceano e vai sair derretendo, né? Que o oceano vai virar um mar de ácido. Mas tudo bem. Ah, eu adoro essa. O aquecimento global gera o resfriamento global. Tá aqui. Aquecimento global provoca extremos de frios e calor, diz pesquisa. Né? Aquecimento global pode ser a causa de onda de frio na América do Norte. Né? O que impulsiona o fenômeno é a diferença de temperaturas entre o Ártico e as latitudes medianas. Olha só. Inverno rigoroso na Europa em relação ao aquecimento global. Aí está aqui destacado. Pode levar invernos mais frios, né? O aquecimento global com mais nevascas, né? Nas latitudes médias do norte, tal, aquela coisa toda. Explicação explicando desde o começo, o Ártico sofre mais consequências com o aquecimento global, pois o derretimento do gelo marinho no Ártico ajuda a acelerar o aumento das temperaturas. É o chamado efeito albedo. O branco do gelo reflete a luz solar para o espaço e resfria o ar. O contrário acontece quando o gelo é substituído pela água escura do mar e mais calor solar é absorvido. Eu adoro essa parte. Pessoal, o gelo não é branco, né? E nem transparente, ele é translúcido. Tá? Isso quer dizer que os raios de luz, quando atravessam o gelo, sofrem um desvio e não saem na mesma direção na qual atravessam, ou seja, sofrem refração. O mesmo acontece com a água. Nós vemos o gelo branco por causa da refração e reflexão total. Tá? Então, como a neve é composta por muitos cristais de gelo, a luz sofre diversas refrações, mas em um momento a luz sofre reflexão total. É o motivo que nós vemos a neve branca. Então, o cara vem me falar que o efeito albedo, né? Albedo é reflexividade. Tá? Então, o albedo do gelo, né, chega em torno da neve, chega em torno a 90%. Por isso que nós vemos a neve branca. Nossa! Já a água escura do mar ocorre porque a luz do sol penetra no oceano, se extinguindo na zona eufótica. Ou seja, nós vemos o mar escuro porque a luz não chega até lá embaixo. Na superfície, quanto mais raso for o mar, nós vemos praticamente transparente. Agora, em grande profundidade, acontece, ela vai sofrendo refração, absorção, refração, absorção, refração, absorção, refração, absorção, até que chega uma hora que extingue. Então, por isso que nós vemos o mar escuro. Aquecimento no Ártico pode alterar o clima da Europa e da América do Norte. Aí está aqui. O aquecimento do Ártico pode afetar de forma prolongada a corrente de jato. Vamos ver, polar, né? Quando uma corrente de jato perde a força, o que tem ocorrido nas 2 últimas décadas, os fenômenos meteorológicos tendem a durar mais, explicou Francis, autor da principal pesquisa apresentada no fim, blá 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 blá. Né? Aí está aqui. Este fenômeno pode derivar do aquecimento global que o Ártico sofreu nas últimas décadas, quando as temperaturas aumentam de 2 a 3 vezes mais rápido. Eu gostaria de saber como eles chegam a esses números.
mais rápido que o resto da Terra, revelou James Overland, cientista da NOAA, né? Beleza. Agora, isso é o que eles falam. Corrente de jato, tá? Isso aí tá na Universidade Federal do Paraná. Qualquer um pode entrar nesse site e encontrar lá, né? Na parte de meteorologia. Corrente de jatos. Contraste de temperatura na superfície produzindo maiores gradientes de pressão em altitudes e, consequentemente, ventos mais rápidos em ar superior. Como no inverno os contrastes de temperaturas são grandes em latitudes médias, podem esperar que os ventos de oeste mais fortes no inverno, o que é confirmado pelas observações. Acima de grande contraste de temperatura existem correntes muito fortes, denominadas correntes de jato. Eu começo a rir porque, ou seja, quanto maior a diferença de temperatura do ar, maior será a intensidade de correntes de jatos. Eles falam que as correntes de jatos diminuem, né, com essa diferença. É uma beleza. Nuvem de CO2, eu falei, né? E assim uma nuvem de CO2 cobre metade da Terra. As imagens são sobretudo um alerta para os efeitos das alterações climáticas da atividade humana no clima. O planeta Terra não é capaz de absorver nem metade das emissões de CO2 e este permanece na atmosfera, contribuindo para o aumento das temperaturas globais ao longo do prazo. Aí está aqui uma simulação das nuvens de CO2 no planeta, né? Bom, a pressão para que a temperatura ambiente, o CO2, torne-se líquido, é de 59,2 atm. Quando que isso acontece na atmosfera terrestre? O CO2 é um gás tão peculiar em relação aos gases existentes na atmosfera, né? A pressão ambiente ele nunca se torna líquido, passando diretamente para o estado sólido quando resfriado a menos 78,5 graus Celsius, dados da PUC-Rio. Se vocês forem ver qualquer fábrica de gelo seco, pergunta a eles como é que o CO2, né? Você joga um gás e vira sólido. Pergunta a eles qual é a temperatura. Pode ir lá perguntar, não tem problema. Para a formação de nuvens, além de alta concentração, devemos ter um núcleo de condensação de forma e uma temperatura adequada, fatores principais. O CO2 não atende nenhum desses requisitos, né? Além do que, volto a dizer, é uma molécula apolar. Então, o núcleo, ele para se formar, ele tem que ter uma certa polaridade. Considerações finais. Tá acabando, pessoal. Vamos lá, firme e forte. Eu sou muito fã dele, tá? Edward Lorenz. Lorenz foi um cientista, infelizmente, morreu há pouco, se não me engano, acho que foi em 2008. Ele foi um dos caras criadores da teoria do caos, né? E também várias coisas sobre clima, sobre meteorologia. Então, Lorenz, a questão da previsibilidade dos processos atmosféricos é seu tema principal. Em Climate is the What, o Your Expert, né? Nossa, meu inglês, né? Ele explica que, a partir da definição mais básica de clima, como algo essencialmente dinâmico, seria impossível falar em mudanças climáticas, pois a mudança estaria implícita na ideia de clima, né? Mestre Lorenz. Para a previsibilidade do tempo meteorológico, ele recorre constantemente a uma explicação básica. Como não conseguimos registrar todos os processos atmosféricos com perfeição, então é impossível prever os estados subsequentes, uma vez que os erros se amplificam com o passar do tempo cronológico. Isso aí tem a ver com a teoria do caos, tá? Então o que acontece? Como é muito imprevisível, N fatores aleatórios, tá? Você fica meio que impossível, tá? Você prever as condições climáticas instantâneas, ou seja, o tempo. Então, por exemplo, se eu não me engano, se você passar 10 dias, né, da previsão, é como a mesma coisa que se jogar, né, um cara ou coroa, 50%. Imagina daqui, né, a 100 anos como fazem os modelos, né? Então o erro é altíssimo. E
Só que o professor Ricardo Felício gosta muito de falar dos modelos, né, e eu vou deixar para falar quando ele vier conversar com a gente. Bom, Dr. Ivan, prêmio Nobel em Física. Eu sou um cético. O aquecimento global não está se tornando uma nova religião. Não, não se supõe que você seja contra o aquecimento global. Você basicamente não tem escolha. E eu lhes digo quantos cientistas e eu lhes digo quantos cientistas apoiam isso. Mas o número de cientistas não é importante. A única coisa importante é se os cientistas estão corretos. Esta é a parte importante, né? Grande doutor. Olha só que matéria legal, né? Gás carbônico deve deixar os peixes bêbados. Né? Nova pesquisa indicam que esse panorama correrá mais cedo do que pensava. Aí é que eu acho legal as datas que eles colocam. Afirmam que até 2100 as concentrações em várias regiões oceânicas estarão ampliadas em vez, né, de 10 vezes mais os níveis atuais do que metade. Ou seja, os oceanos têm 60%, 60 vezes mais CO2 em concentração do que a atmosfera. Se o planeta está esquentando, acontece aquela coisa da solubilidade. Lembra que eu falei? Então, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. E o melhor, né? Se aumenta a solubilidade, o oceano emite. E eu gosto dessas datas de 2100, 2000 e tal, porque todas as previsões que eles fizeram com datas curtas foram erradas. Agora eles botam datas de 2100 porque ninguém mais vai estar vivo para ser cobrado, né? Muito legal. Os livros didáticos. Esse é ótimo. A temperatura na Terra está cada vez mais quente porque a poluição e as queimadas estão destruindo a camada de ozônio, que nos protege dos raios solares. Com a destruição da camada de ozônio acontece o aquecimento global e derrete as geleiras de todos os anos, aumenta o clima do planeta. Nossa. Primeiro lugar, também é outro vídeo que eu vou fazer sobre camada de ozônio. Camada de ozônio não existe. E mesmo se ela existisse, ela atua, tá, na radiação ultravioleta na banda B. Então, não tem nada a ver com aquecimento global, porque a radiação visível vai passar pelo ozônio, o ozônio não vai nem tomar conhecimento dela e vai continuar. Aí tá aqui, a camada de ozônio em volta da Terra, uma frágil camada de gás chamado ozônio que protege os animais, a planta e os seres vivos, os humanos dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. O VB. O aquecimento global é um conjunto de problemas causado pela poluição, desmatamento e queimadas, fazendo com que a Terra fique superaquecida. Eu adoro os livros didáticos. Isso aí é um livro de física, falando de nuvem de CO2, né? Eu expliquei porque não existe nuvem de CO2 e tá aí o livro de física falando, né, e falando que o CFC destrói o ozônio, outra coisa que nós vamos comentar também quando for falar de camadas de ozônio. E ainda provoca o efeito estufa. Coitado do CFC. Esse é fantástico. Esse é fantástico. E aconteceu isso mesmo. Tá lá o link, quem quiser procurar, tá aí. Tá lá. Aliens podem destruir a humanidade para proteger outras civilizações, dizem cientistas da NASA. Aí tá aqui, a crescente emissão de gases do efeito estufa pode mostrar para os ETs que nós somos uma ameaça em expansão. Gente, eu acho que esses caras estavam assistindo Star Wars, né, dormiram no meio do filme, ou de repente, sei lá, Star Trek, e foram fazer pesquisa. Não é possível. Não é possível que seja uma coisa dessa. Lembrando que o CO2 é incolor. Aliens podem estar acompanhando as mudanças na atmosfera da Terra como um indício de que nossa civilização está crescendo sem limites e pode tomar ações drásticas para que não nos tornemos uma ameaça grave. Aí aqui, os extraterrestres podem ser cautelosos com civilizações que se expandem muito rapidamente em vez
uma vez que estas podem estar pode estar propenso a destruir a vida em outro e de outros. Nossa. Aí tá aqui. Por isso eles alertam para a diminuição nas emissões de gases de efeito estufa que alteram a atmosfera da Terra, que podem ser vistas do espaço. Uau! E indicaria para os extraterrestres que a nossa civilização está em expansão. Se já temos motivos suficientes para evitar a emissão de gases, para preservar a vida no planeta, acabamos de ganhar mais um. Não sei, o cara devia estar chapado ou ter visto, né, Star Wars, sei lá. Esse é ótimo também. Tá aqui um urso polar e um pinguim, né? Urso polar, norte, pinguim, sul. Palmas. Sinto muito, mas não posso atender às suas reivindicações. Isso aí eles falam que o pum, né, as flatulências dos ruminantes e também durante a comida, né, quando eles comem, né, o estômago gera muito CO2, ajuda no aquecimento global. Tá? Aí tá aqui a foto de um senhor que colocou essa coisinha aqui no rabicó da vaquinha para que quando ela soltasse suas flatulências ficasse preso aqui. Eu acho legal, esse senhor devia botar no dele, não no da vaquinha, né? O que a vaquinha tem a ver com isso? Isso pra mim é maltrato ao animal, na boa. A doutrinação infantil, tá aí, a turma da Mônica, aquecimento global. Tá aqui, né, Magali, né, trazendo um suquinho, a Mônica banando, o Cebolinha banando, o Chico Bento trazendo um guarda-chuva para proteger do sol, né, não sei, né? É isso aí, é doutrinação infantil. Foto do mercado de bairro em São Paulo, tirada em 26 de 4 de 2009. Contribuição do Sr. Pradella. Senhor cliente, devido ao aquecimento global, as sacolinhas descartadas serão utilizadas corretamente e o uso abusivo será cobrado por sacolinha 5 centavos. O meio ambiente agradece. Olha só, o aquecimento global e a sacolinha plástica. Esse também é ótimo. Esse não tem muito a ver com aquecimento global não, mas eu coloquei porque é ótimo, né? Segundo o relatório Brundtland, sei lá esse relatório aí, né? Vai até o espaço. Então o que é? Lixo no espaço. A limpeza é urgente, mas custosa, né? Então, com mais de 1 milhão de fragmentos em órbita da Terra e o risco de colisão cada vez mais, né, o espaço é tratado como mais seriedade. Há quem diga, né, que o espaço está quase tão poluído quanto a Terra, com milhões de fragmentos. Né? A limpeza do espaço assume-se como uma tarefa que não pode ser descuidada. Vocês têm que limpar o espaço. Gente, né? Há vários métodos para limpar o espaço, envolvendo lasers, por exemplo. Né? Gente, limpar o espaço. Sem comentários. Bom, professor, doutor, PhD, John Christie, Departamento de Ciência Atmosférica da Universidade de Alabama. É extremamente frustrante para um cientista ver na mídia que cada desastre meteorológico está sendo acusado de mudanças climáticas, quando na verdade esses eventos fazem parte da variabilidade natural do sistema climático. Bom, eu gosto de quando tem debate com pessoas que são a favor do aquecimento global, eu faço essas 3 perguntas, né, que elas nunca são respondidas. Como o CO2 ou qualquer gás de efeito estufa pode aquecer o planeta emitindo uma radiação menos energética do que a inicialmente absorvida pela superfície, né, que foi explicado no início do vídeo. Essa radiação emitida pelos gases de efeito estufa não deveria ser mais energética do que a emitida pela superfície para que a forçante radioativa possa aquecer? Ou seja, né, o que isso quer dizer? Que para aquecer a superfície
essa radiação emitida tem que ser mais energética do que a radiação emitida pela superfície. Agora, como os gases de efeito estufa podem aumentar a energia da radiação infravermelha absorvida para emitir uma radiação mais energética do que a superfície? Ou seja, a molécula teria que absorver a radiação, teria que aumentar a sua temperatura, né? Ou seja, consumir essa radiação e emitir uma radiação mais energética. Meio ruim, meio difícil, hein? Conclusão final. Após várias colocações, percebemos que, como é apresentada a base teórica do suposto efeito estufa, que é a base da hipótese do aquecimento global antropogênico, vimos que ele não pode ocorrer naturalmente na superfície terrestre, e muito menos ser intensificado pelas atividades antrópicas, sendo provado por leis muito bem fundamentadas e já solidamente comprovadas, que nos mostram a impossibilidade física do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global antropogênico. Não há evidências científicas do aquecimento global antropogênico. O caso é uma distorção do método científico consagrado, como uma tentativa de imposição de uma hipótese sem evidências. Para encerrar, agradeço aos grandes mestres que foram citados nesse material, que sem suas obras não seriam possíveis os satélites, a internet, as refinarias da Petrobras, as geleiras, os aparelhos de ar-condicionado, aviões, tomógrafos, ressonância magnética, nuclear e outras invenções do mundo moderno. Parafraseando Isaac Newton, eu não acredito no aquecimento global antropogênico, postou apoiado sob ombros de gigantes. Isso aí, pessoal. Obrigado para quem ficou até aqui e espero que tenham gostado. E mais uma vez, se gostou, curta, compartilhe, se inscrevam-se e terão mais vídeos, né, sobre esse assunto, sobre aquecimento global e outros assuntos. Virão pessoas para conversar comigo, e especialistas, cientistas, tá? E muita gente da equipe Fake Climate, tá? Então, muito obrigado por vocês aturarem até esse tempo todo e grande abraço a todos.